Boa noite a todos. Este é mais um Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa. E estamos todos juntos aqui para agradecer a Deus por mais esta oportunidade e vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Marlene, que vai nos trazer a oração inicial desta noite. Boa noite, Marlene. Boa noite a todos. Vamos iniciar o Evangelho de hoje, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, a Irmã Marisa, nossa querida mentora, e a toda a equipe espiritual desse trabalho. Senhor, dai-nos a inspiração na leitura evangélica de hoje, para que possamos assimilar todos os ensinamentos de Jesus, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Sérgio, que fará a lição do Pão Nosso. Muito boa noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vós. Do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 75, Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Paulo, Filipenses 2,14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas nesse mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados como malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejos a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certo de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, bastante esclarecedora. Nós vemos aqui nessa lição
que a nossa condição mental, né, deve ser de extrema vigilância, como nos fala aqui essa lição de Emmanuel, né? Porque a pessoa que vive reclamando, ela não tem palavras dóceis, né? Ela tem dentro dela revolta, ela tem não tem discernimento próprio com relação ao que está à sua volta, né? Então a pessoa se encontra, vamos dizer assim, que meio que perdida com relação à sua existência, com relação a tudo que está à sua volta, né? E o que acaba acontecendo, né? Como nos diz o Evangelho aqui, essas pessoas que vivem reclamando e procurando motivos para discórdias e coisas assim, elas é considerado como enfermas mesmo, né? Enfermas da alma, né? Pessoas que faltam a gratidão, falta um olhar mais fraterno para tudo que a vida lá já lhe proporcionou, né? Porque se nós vivermos reclamando de tudo, o que vai acontecer, né? Nós vamos atrair para nós, né, espíritos que gostam desse tipo de reclamação, gostam de se expor, né, de tudo que estavam acostumados aqui na Terra e voltam a encontrar nessas pessoas uma condição favorável para que eles possam continuar influenciando e se alimentando dessa energia muito ruim que é esse estado de reclamação, de, de, de não aceitação de tudo que está aqui nesse planeta. Uma coisa interessante e muito bacana é que ele diz aqui: os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo à reclamação. Exatamente, é isso. Quem busca o trabalho abençoado, porque o trabalho, seja qual for, ele é uma bênção para nós encarnados aqui na Terra. Quem busca no trabalho, né, a sua condição moral, a sua condição de elevação, não tem, não consegue abrir a porta para as reclamações. Normalmente essas pessoas são aquelas que se encontram assim ociosas, né, sem um objetivo mais claro perante a vida, né? Então preferem murmurar, reclamar e ter alguém que possa lhe dar ouvido a isso. É como uma maledicência, né? Que você começa a falar com uma pessoa, de uma outra pessoa, e aquela pessoa te dá ouvidos e alimenta, te ajuda a alimentar tudo isso. Só que estamos todos envolvidos por espíritos aqui na Terra, né? Espíritos amigos do passado, inimigos e tudo mais. Então, nós devemos ser vigilantes, como nos fala a lição aqui. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda com esses acumuladores de energia. Exatamente. Essa condição de inferioridade você está perdendo energia, você está perdendo a sua energia, você está se arriscando a ficar com alguma enfermidade amanhã, porque o mal-estar, os maus sentimentos, isso só traz enfermidade para todo aquele que busca nas reclamações, nas murmurações, uma condição para se alimentar, né, nessa existência. E ele fala aqui que é muito fácil identificá-los, né? É aquilo, né? É o famoso pessimista também, né? Que tudo está errado, nada dá certo, enfim, né? Não tem uma palavra de, 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 de otimismo, né? Uma palavra de elevação para aquele que está à sua volta, né? Então, essas pessoas se encontram envolvidas nessa energia muito ruim.
E o Evangelho termina aqui por nos falar, essa mensagem de Emmanuel, por nos falar que nós devemos dilatar as nossas esperanças, ou seja, aumentar sempre as esperanças, e para que isso aconteça, só existe uma maneira. Não é pelo dinheiro, não é pelos bens que nós conquistamos aqui na Terra, seja carro, seja casa, chácara, não importa o que seja, né? Uma viagem, não importa. Não é isso que vai condicionar a você se tornar uma pessoa de esperança e uma pessoa de elevação, né? Só existe uma maneira, através do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos fortalece e nos traz esperança total, não só aqui nessa vida, mas na vida futura, né? Mais claro do que ele foi, não é possível. E mais claro do que nos diz essa doutrina bendita do Espiritismo, que nos esclarece, as coisas se tornam para nós muito mais simples, e nós podemos, assim, nos guardar, nos vigiar, estar sempre em ligação com o bem, né? Com os espíritos amigos, né? Com os trabalhos da nossa casa, com a nossa mentora, com o nosso mentor individual, com toda a espiritualidade, com Jesus e os seus discípulos, né? Enfim, meus irmãos, a lição de hoje nos pede vigilância para que nós não entremos nessa energia de reclamação, de ingratidão, de não contentamento com a vida. Então, meus irmãos, está aí a mensagem de Emmanuel, e espero que todos nós possamos nos recordar no dia a dia esses ensinamentos maravilhosos que Emmanuel nos traz. Então, vamos assim, então, nesse momento, envolvendo a nossa querida irmã Vera, que trará o Evangelho da noite para nós. Muito obrigado a todos e vamos ao nosso Evangelho. Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nessa noite, para que possamos, né, dar sequência com o Evangelho. E o Evangelho desta noite é o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Nós estamos fazendo uma sequência do Evangelho que fala sobre o emprego da fortuna, mas hoje nós vamos estar falando no item 13, né? É uma mensagem de Fénelon de Angers, de 1860. O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que ele resulta algum bem para o outro. O mérito é proporcional ao sacrifício para que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá o asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalho de todas as espécies. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência, exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte d'água viva, que espalha e fecunda, e o bem-estar ao seu redor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se
dessa fonte benfazeja. E tereis nessa vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando o deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra as palavras da parábolas do talento. O bom e fiel servo, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhes havia sido confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmola, é que no seu tempo e no país em que vivia ainda, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criaram, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o benefício geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direis, portanto. Dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Que assim seja. O evangelho desta noite, que nos fala sobre o emprego da fortuna, né, que nos traz uma reflexão. E nessa reflexão sobre esse evangelho, o emprego da fortuna, né, nós não tem como falar sem pensar, né, sem falar um pouquinho das desigualdades e das riquezas, que são vistas pela doutrina espírita como experiências necessárias ao crescimento do espírito. É possível, portanto, compreender que tal questão sobre os dogmas da reencarnação, ao passo que a desigualdade da riqueza é algo passageiro e material. Sobre a desigualdade da riqueza, é preciso também refletir sobre dois aspectos diferentes. Precisamos aprender, entender que onde reside o orgulho, não tem entendimento. Enquanto não melhorarmos para estar na condição de receber ajuda, né, mas nós não vamos conseguir aproveitar. E acabamos até por voltar ao ponto de origem. Tudo por conta do nosso orgulho. E por não entender que as diferenças que existem entre a riqueza e a pobreza é de origem espiritual. Nós temos as leis divinas que nos regem e nos auxiliam. Na verdade, quantas nós já vemos isso acontecer, né? Voltar as pessoas pelo ponto de origem, por mais que elas ganhem, acabam voltando, né? Por um lado, a riqueza é uma oportunidade que temos para desenvolver a caridade, a benevolência, para sermos tocados, para ajudar o nosso próximo, e não para amontoar os tesouros. E ela tem outro valor também, que é de contribuir com o bem-estar do outro, né? Como no Evangelho fala, ajudar ao próximo, né? E cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e também, né, demonstrar que o uso sabe fazer dela. Então, todos nós vamos passar por ela também. Se não teve hoje, vai ter amanhã. Então, assim, sendo, no entanto, assim, materialmente impossível, como diz o Evangelho, que todos possuam mesmo, ao mesmo tempo. Porque se todos possuíssem, né, ia ficar difícil, né, o melhoramento do nosso planeta, né? Ele ia ficar comprometido também, né, teríamos dificuldades do progresso, né? Porque iríamos nos confundir uns aos outros, querendo, porque tem muito, não precisa trabalhar, outros iam ficar na ociosidade, né? E isso daí, essas lutas, né, nós precisamos entender que são do espírito, e não são as lutas do nosso corpo físico. Então, nós, aprendendo dessa forma, nós vamos melhorando a nossa condição, né? E assim, como no Evangelho fala, uns que não têm hoje a fortuna, talvez a vai ter amanhã. O outro que agora tem, talvez amanhã não vai ter. Dessa forma, que há ricos e pobres, é porque, sendo Deus justo como a cada um ele vai prescrever, né? Ele prescreve trabalhar a seu turno, cada um vai dar a sua cota no momento certo, né?
Nós temos quantos enganos, né, nós trazemos, né, por causa do nosso orgulho. Por isso nós sempre desejamos ter mais, sem pensar nas consequências, sem compreender e refletir as lições do Mestre Jesus. E o nosso olhar ainda é meio distorcido na questão da vida, por vivermos ainda no mundo e fazermos dele o nosso universo. E esquecemos da imortalidade do espírito, né? Então, nós queremos fazer do mundo o que nós bem desejamos e queremos, esquecendo, né, da nossa parte moral. E cada um de nós vai ocupar um lugar nessa escola, ocupa-se um lugar na escala evolutiva, né, cujo esforço é individual e é diferente para cada um. Nós somos simples e ignorantes da verdade, mas somos todos dotados de livre-arbítrio, né? Então, nós precisamos entender e aprender como utilizar o nosso livre-arbítrio, como nós erramos muitas vezes por conta disso. Deus nos criou e nos possibilitou também os meios para caminharmos e construir, para que nós pudéssemos evoluir e crescer. Nós vivemos num mundo em que as vibrações são diferentes e as desigualdades sociais são os resultados das nossas ações. Uns estão caminhando na frente, outros conseguem estender as mãos, ajudando e auxiliando ao seu próximo, enquanto outros ainda estão começando a dar os seus primeiros passos, né? Tem que aprender, e isso daí, muitas vezes, vai depender mesmo de cada um, é individual. Nós também encontramos nas diferenças sociais, nas misérias humanas social. São irmãos em prova, com muita serenidade, que vence suas lutas, com nobreza, e vencendo a si mesmo pelas lutas, do seu próprio esforço e do seu trabalho. Nós vemos bastante, isso daí também nós vemos, né? São questões, perguntas, muitas questões e perguntas em relação à justiça de tudo isso, né? E a resposta para nós é bem clara. Sim, é justo tudo isso, porque a lei de amor é para todos. E hoje nossa reencarnação é uma consequência do ontem, de histórias mal escritas, né, mal vividas, né, que nós passamos, né? E hoje nós temos visto que aqueles que tiverem essa posse do ouro e tiveram provas da fortuna, precisam rever os prós e os contras do que fizeram, né? Tem que dar conta de tudo isso. E o Evangelho nos ensina, recomenda para que aprendamos a refletir mais, olhar para as circunstâncias da nossa vida e quem nós queremos servir, a Deus ou a Mamon. Chegamos no momento, né, que está sendo muito pedido para todos nós. E como seguir a Deus, né? Então, nós temos que aprender a refletir. Cada um refletir. Deus, que é Deus? Como nós estamos vendo Deus em nossa intimidade? Eu aprendi, assim, que Deus passa. É a estrada muito florida. Veja, assim, Deus, estrada muito florida. Mas ela é estreita. Muitas lutas, muito aprendizado, da benevolência, do amor e do respeito e muita renúncia, cujos ensinamentos do Mestre Jesus precisamos seguir. Desculpa aí. E ninguém vai a Deus vivendo apenas dos prazeres do mundo, das ilusões. O caminho agora é outro. Nós chegamos nesse momento de grandes escolhas. Nosso caminho que queremos para nós. Se nós queremos o caminho de Deus, que é o da renúncia, do amor, do respeito, da dedicação, o caminho das ilusões, que é o dos pensamentos que ainda nos prende às coisas do mundo. E o que tornamos, muitas vezes, muito mais importante do que o caminho que nos leva a Deus. Então, nós precisamos refletir muito de qual caminho que nós queremos para nós, né? Também lembrar que tem consequências. Nós temos aí a ação e a reação. E o Evangelho também, ele nos faz refletir
qual os bens, talentos que nos foi confiado. Todos nós possuímos inteligência, bondade, pensamento, sentimento, a razão. E para que tudo isso pudesse crescer, Deus nos concedeu um corpo, que para que fosse esse instrumento dos nossos pensamentos, de nossas intenções. E precisamos cuidar muito bem também do nosso corpo, não é verdade? Então, aí, que nós precisamos entender sobre isso, fazer sobre a nossa saúde, olhar por ela também. E ainda nós perguntamos, né? Muitas vezes no Evangelho, nós sempre colocamos aí, falamos do Evangelho, o Evangelho nunca é para mim, é sempre para o outro. Bem, quando o Evangelho vem falando para a gente, que nos eleva, que nos faz bem, nós ficamos bem, ele sempre vai ser para nós. Mas muitas vezes o Evangelho vem nos trazendo, chamando a atenção para as nossas dificuldades, nossos tormentos, os nossos vícios, e chamando a atenção para a nossa transformação. E isso muitas vezes nos amedronta, porque traz muita responsabilidade. Então, o que nós fazemos muitas vezes? Aí nós jogamos a peteca para o outro, o evangelho daquele outro, mas nunca é para nós. Mas até entender o momento, né, de compreender, ou seja, fica aí a ficha, e aprendemos que as lições do evangelho é sempre para nós mesmos. Ele é individual, ele é íntimo. Por isso nós precisamos entender, estudar, colocar em prática, e não deixar para o amanhã o que podemos fazer hoje. A vida física passa muito depressa, não é verdade? Então nós temos que estar aí, vamos prestar atenção, avaliar a nossa existência, né? Nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós falamos, né, da riqueza, aqueles que são avarentos, eles guardam e vão amontoando seus tesouros, e dão mais valor à posse e se tornam egoístas. Quando ele fala, eles dão mais valor a mamão, né? Então, é assim, para ele, o dinheiro é muito mais importante do que a sua transformação moral. Mas vai chegar uma hora que todos vão se ver diante da porta estreita do reino de Deus, que está em nós, sem poder atravessar essa porta, porque não fez bom uso dos seus talentos, dos bens que lhe foi confiado, e daquilo que recebeu como dádiva. Porque a riqueza é para aprendermos a ajudar ao próximo, através, como diz o Evangelho, de escola, empregos, trabalhos, hospitais e outras coisas, né, sobre a evolução do ser. E quantos irmãos nossos, né, foram capazes, né, de enfrentar também a prova da riqueza para vencer o seu egoísmo. A riqueza pode ser um bem, uma oportunidade para contribuir com o bem, com a diminuição da fome, da dor, da miséria, do nosso semelhante. E não com humilhação, mas dando a ele, né, ao nosso semelhante, condições de trabalho decente, para que possam também receber o pão de cada dia com o valor do seu trabalho, e assim poder sustentar a sua família com dignidade. Desta forma, nós vamos todos sair ganhando, né? E estamos passando por um momento de dificuldade, momento de transição mesmo, que temos dores, muitas perdas, sem saber o que fazer e nem o que procurar devido também hoje, né? Por conta da pandemia, muitas casas de oração estarem ainda que não estão abertas, ou se estão abertas ainda meio a meio. Então, as casas de oração hoje também precisam estar preparadas para receber esses irmãos, né? Que agora, né, agora com um novo aprendizado, precisamos refletir também sobre as formas de receber esses irmãos com um novo olhar, aprendendo a reconhecer as suas necessidades. Dessa forma, nós vamos conseguir ajudar a todos, né? Porque todos nós precisamos e necessitamos, seja um ou outro, né? Porque quantos irmãos, né, nós vemos que chegam, né, que vendem a sua sorte
até para fazer o mal para o outro, em troca de fortuna. Temos muito a acontecer. E aí vem as consequências das doenças, né? Das enfermidades, de outras coisas mais que está chegando neles. Então, outros roubam em função dos seus vícios, né? Em tudo isso, esses vícios, tudo que nós trazemos é uma enfermidade, né? E quando é uma enfermidade, ela precisa de medicação. E esse remédio é o Evangelho redivivo, né? Que nós precisamos levar no coração desses irmãos, levar o entendimento sobre as leis de Deus, né? Falar para eles sobre as leis de amor, para fortalecer a fé em Deus através do Evangelho. E dessa forma também, não podemos nos esquecer das crianças, né? Também, olha, que estão passando também por momentos difíceis, né? Com perdas em todos os sentidos, né? Nós precisamos ter uma preparação também para recebê-las, para ajudar, mostrar a elas, né? Desde a infância, que ela é um espírito e também trazem necessidades diferentes, né? E falar de Jesus a elas, né? E elas precisam também ser consoladas, ser ajudadas, né? E elas têm uma programação reencarnatória a ser cumprida, né? E cabe aos pais responsáveis ajudá-las, mostrando o bom caminho para essas crianças, né? Para que elas possam aprender, né? A trabalhar, que amanhã elas possam, né? Ser amparadas e ajudadas, não é verdade? E assim, quando chegar amanhã, elas conseguirem fazer as suas escolhas com mais acerto. Então, aí vai a responsabilidade de todos. E os pais ajudando a todas elas, mostrando esse caminho, um caminho de amor, através dos exemplos, mostrando a elas sobre a caridade também, né? É de muita importância levar esses ensinamentos sobre essas leis divinas, da justiça, das leis da reencarnação, do trabalho, do progresso, e a lei de amor, que alcança todos, sem exceção. Então, nós tivemos aí, olha, quantas reflexões, né, aprendizado que nós temos aí, das reflexões do Evangelho em nós, para que nós possamos aprender e refletir e levar no nosso dia a dia, né? Então, para que todos nós possamos entender, né, que a riqueza procede de trabalho, né? Mesmo que se faça por herança, pois um dia alguém trabalhou e se esforçou muito para deixar, né, para essas pessoas. Então, vamos fazer, né, lembrando que todos nós podemos trabalhar e servir. Então, aí nós vamos falar, é cada um segundo suas obras, e cada um vai responder por elas, sejam boas ou más. O que ela fez, como ela fez, ela vai responder, né? É individual, vamos responder de uma forma ou de outra, né? Então, que Deus, nesse momento, possa nos fortalecer, né? Fortalecer, nos amparar, nos ajudar, e para que nós possamos levar, né, esses ensinamentos em nossa intimidade do nosso dia a dia. Então, nesse momento, agradeço a Deus por esta oportunidade, né, que foi concedida, né, e peço a Deus, aos nossos amigos, que dê uma boa noite a todos, para que nós possamos ter uma noite tranquila e reparadora, e nessas semanas vindouras possamos estar todos juntos, reunidos em nome de Jesus novamente, falando sobre o Evangelho de Jesus, né? E que assim seja, graças a Deus, e muita paz a todos. E assim, vamos envolvendo com muito carinho, com muito amor, a nossa irmã e companheira, a Silvana, que vai nos direcionar nas vibrações da noite. Que assim seja, graças a Deus. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos, para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Por todos os enfermos
inclusive aquele que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Por todos os idosos, envolvendo-os em muito carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus, pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por nossa casa de oração, pelo nosso grupo Irmã Marisa, que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Assim seja. Vamos agora, então, envolver o nosso irmão Florial, que fará a prece de encerramento. Obrigado, Silvana, pelo carinho. Nesse clima de paz, de harmonia, após essas vibrações maravilhosas, vamos nos conectando ao Pai e agradecer a oportunidade deste Evangelho da noite, a oportunidade do aprendizado, e que esse aprendizado possa estar conosco hoje, agora e sempre. Mas vamos pedir forças, Pai, para que possamos colocar em prática todo este aprendizado. E assim, envolvendo todos os nossos lares, vamos encerrar o Evangelho da noite com a oração dominical, a prece que o Mestre Jesus nos deixou de modelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma excelente semana a todos e que possamos estar juntos na próxima sexta-feira. Graças a Deus.